A maioria das palavras que partem desse altar tem um destino, a mente, o coração das pessoas, para causar nela um impacto de transformação, certo? Para que essa pessoa consiga conduzir melhor sua vida nesta terra. Essa mensagem não é diferente, mas antes de olharmos essa história deste homem, nós vamos um pouquinho atrás. Você não precisa abrir sua Bíblia, só para você entender, né? No capítulo 5 de Juízes, está se encerrando a história de uma mulher poderosíssima, respeitadíssima do Velho Testamento. Seu nome, Débora. Ao contrário do que as pessoas pensam a respeito da Bíblia, e às vezes a conduzem com uma visão extremamente machista, é muito comum nós vermos com regularidade a presença de mulheres sendo fundamentais em momentos cruciais bíblicos. Deus sempre colocou mulheres em ambientes estratégicos para enfrentar as dificuldades que homens estavam um pouco atrapalhados, como o caso de Débora, para matar homens valentes, certo? Na morte de Sísera e tantas outras. Mas o capítulo 5 narra a história, ou o finalzinho da história de Débora. E o último versículo, o versículo 32 do capítulo 5, ele termina dizendo o seguinte: e sossegou a terra 40 anos. A terra teve paz durante 40 anos. Durante 40 anos, Israel não enfrenta oponentes, não se levanta inimigos. A paz, a tranquilidade está no meio do povo. Isso parece bom, mas é extremamente perigoso. Eu não sei se você já notou, a Bíblia nos alerta que quando estamos debaixo de um investimento pesado de Satanás e ele não tem êxito, é comum que ele se retire, e a Bíblia faz questão de dizer que ele se retira por um tempo, para depois atacar novamente. Isso aconteceu até mesmo com Jesus no deserto. O diabo se ausenta e oferece a Jesus um período de paz, ao seu casamento um período de paz, aos seus negócios um período de paz, certo? À sua igreja um período de paz. Oferecer um período de paz depois de fracassar na investida é uma estratégia poderosíssima para se romper o bloqueio com sucesso. 40 anos de paz foi o suficiente para que o capítulo 6 comece com uma história bem diferente. A paz, certo? A tranquilidade de muitos anos, o sossego de muitos anos, a ausência da perseguição, da luta, da adversidade, costuma fazer com que nós venhamos a relaxar. Me parece que é isso que, mais uma vez, Israel está vivendo. A tranquilidade pode revelar fraquezas, pode expor ambientes onde a segurança fique desapercebida, né? Deixa eu colocar assim para ficar mais fácil. Então, o verso 32 do capítulo 5 termina dizendo: houve sossego durante 40 anos. Então, o verso 1 do capítulo seguinte, ele vai dizer, coloca para mim, por favor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Depois de 40 anos de sossego, depois de 40 anos de tranquilidade, certo? Agora, o verso 1 do capítulo 7
diz que Israel já está, depois de 40 anos, 7 anos, vivendo a pressão de povos estrangeiros. Amalequitas, midianitas e moradores do Oriente. Eles descem atravessando as colinas de Golã, certo? E invadem Israel. 7 anos isso está acontecendo. Então preste atenção, a tranquilidade, certo? O período de facilidade, o momento em que Israel estava sem ataque, inevitavelmente fez com que eles gradativamente fossem se afastando. O verso 1 do capítulo 6 inicia dizendo: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando eles fizeram o que era mal? Quando as coisas estavam boas, quando as coisas estavam tranquilas. Nós precisamos ter a atenção dobrada quando as coisas estão tranquilas. Quando o inimigo está em silêncio, quando ele está calado, quando parece que ele está quieto e nos deixou em paz, pode ter certeza que o que ele está buscando é uma brecha para entrar novamente, para atacar de forma mais enfática, e se ele falhar, ele repete o processo como um looping. Ele vai embora por um tempo e depois volta para atacar. Vai embora por um tempo, certo? É assim que funciona. Ele não desiste. Nesse ambiente, nós vamos aprender algumas coisas poderosíssimas. Durante 7 anos, a riqueza deu lugar à pobreza. Durante 7 anos, a ausência da necessidade de um sistema de segurança que Israel vivia, agora ele precisa estabelecer um ambiente fortificado. As casas dão lugar às cavernas. As despensas dão lugares às covas nos penhascos. Você vai, você visualiza e dependendo, de quem está te guiando, ele pode sinalizar e dizer: aquele eram modelos de covas que Israel fazia quando estava tendo problema com midianitas. Então o sistema mudou. A paz das ruas da cidade, a tranquilidade, a segurança, a riqueza, a prosperidade foi embora. O que o povo agora tem é pobreza. O que o povo tem agora é um ambiente, é todo mundo desconfiado. A qualquer momento, certo? Israel está desprotegida. Agora, certo? Muitos não vivem nas casas, ou pelo menos têm 2 residências, ou 2 ambientes, um lá para se esconder do inimigo. Que povo é esse? Esse é o povo de 40 anos de facilidade, mas que agora já tem 7, tá certo? Que está em dificuldade. É só para você entender o que está acontecendo. 7 anos sobrevivendo, 7 anos enfrentando a dificuldades contra os inimigos. No versículo 5, coloca para mim, por favor. 6:5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande número, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Preste atenção, deixa esse texto. Aqui nós temos um propósito. Midianitas, amalequitas e o povo do Oriente, ele não está vindo para dominar. Eles não querem possuir, tomar para eles. Não. Uma invasão mais lógica seria o quê? Eles vêm, invadem, transformam aquela terra em sua propriedade e começam então a levar tantos despojos como impostos para suas nações. Só que esse não é o propósito. O texto termina dizendo: eles não entram para possuir, eles não entram para dominar, eles entram para destruir. O propósito é, a cada dia que passa, aquele povo dos 40 anos, aquele povo de Deus, aquele povo que viu a manifestação da glória de Deus, não vê mais.
Naquele período bom, os caras, me permita adaptar isso aqui num contexto, naquele momento bom, os caras pararam de ler a Bíblia, naquele momento bom, eles pararam de obedecer, aqueles momentos bons, eles pararam de ofertar, aqueles momentos bons, eles pararam de ajudar o próximo, eles pararam de cuidar da igreja, eles pararam de cuidar dos necessitados, eles pararam. Nos momentos bons, eu compro uma casa de praia, nos momentos bons, eu compro uma casa de montanha, nos tempos bons, certo? Eu tenho viagens, eu tenho compromissos, eu tenho uma vida social ativa. Não tem problema nenhum disso. Eu só preciso entender em que lugar Deus fica nessa história. Porque o povo só está nesses momentos bons porque Deus deu sossego e descanso ao povo durante 40 anos. Então basta o povo melhorar, basta as coisas ficarem mais fáceis e o povo então resolve não ter mais tempo, resolve tratar as coisas de qualquer maneira. Estou fazendo uma adaptação para os nossos dias, porque muitas vezes é isso que acontece conosco, certo? Você começa a se envolver, começa a se dedicar, as portas começam a abrir, você começa, é um cliente aqui, outro lá, certo? Um compromisso aqui, outro lá, então tá bom. Sem notar, Israel vai virando as costas, começa a fazer negócios que não agradam ao Senhor, se relacionar, ou relacionamentos que não agradam ao Senhor, comportamentos, hábitos, lugares, maneiras, é devagar, é assim que funciona. E sem notar, essas pessoas vão se desviando. É isso que acontece com eles. Então, amalequitas, midianitas e o povo do Oriente entra Israel, e não é para domínio, é para destruição. Para domínio seria legal. Eles vêm, trazem consigo sua organização, trazem consigo sua proteção. A terra de Israel é uma terra boa, eles plantam, certo? Estruturam, levam dali recursos e está tudo certo. Mas esse não é o propósito. Uma vez por ano, normalmente, eles invadem com a intenção de destruir. E aí então a pobreza chega para o povo de Deus. Só que é povo de Deus, e se mexeu com o povo de Deus, esse povo costuma ir para o joelho. Se vai mexer com o povo de Deus, pode ter certeza que esse povo vai ajoelhar e vai falar com seu Deus. Então coloca o verso 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos... Eles clamam a Deus por causa de quem? Bom, eles vão fazer a coisa certa, sim ou não? Eles vão orar ao Senhor. Mas me parece que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Quem está invadindo eles é os midianitas, os amalequitas. Me parece que a pressão maior é da turma de Midian, certo? Os midianitas. Então é eles que impõem mais força. Então o texto se concentra em dizer que Israel vai clamar ao Senhor por causa dos midianitas. Vamos imaginar que tipo de oração eles faziam? Alguém quer me ajudar aí? Se você fosse um daqueles, como é que você oraria? Senhor, me livra dos... Estende suas mãos poderosas contra os meus inimigos, destrua-os. Não seria mais ou menos assim? Boa tentativa. Só que o problema não é midianitas. O povo começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Os midianitas é só o efeito. A causa é a desobediência. Preste atenção. Eu falei disso no evento de casais. Mas só para você entender. Marta convida Jesus para ir para a casa dela. Jesus vai com 12 homens. Com Jesus, 13. Aquele montão de homem entra na casa de Marta
para comer, para beber, para sentar, para lavar os cotovelos, lavar atrás, lavar os pés, aquela coisa dos judeus. Tá certo? Quando Marta visualiza isso, o que ela faz? Ela olha e vê Maria sentada e ela servindo. Então ela descobre que tem algo de errado, sim ou não? E algo está errado com quem? Com quem? Com a Maria. Lógico. Maria deixou Marta servir sozinha. Então onde é que Marta vai? Marta vai até Jesus, pedir a Jesus que fale com quem? Com Maria, para Maria ajudá-la a servir. O que Marta não sabe é que o problema não está em Maria, está nela. Olha só. Quando o povo vai clamar ao Senhor por causa dos midianitas, o problema não são midianitas. O problema é o povo. Mas o povo não consegue enxergar quando o problema está no povo. Então a minha dívida tem a ver com Satanás. O meu problema no meu casamento tem a ver com o meu cônjuge. A minha dificuldade com o mercado tem a ver com o governo. Então, a probabilidade da mudança acontecer onde precisa é quase zero, porque eu sequer sou capaz de identificar onde ela está. Então o povo vai orar: Senhor, estamos midianitas. Mas que midianita, cara? Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí. Um grande abraço, graça e paz. O problema é essa postura que vocês têm. É isso que o texto está mostrando. Se o povo mudar a postura, certo? As coisas podem mudar. Mas a probabilidade ou a dificuldade que esse povo tem é grande. Então eles não oram por transformação. Não. Porque transformação envolve processo, envolve força, envolve renúncia, envolve postura, envolve um montão de coisa. Então eu estou afim de milagre, porque milagre é mais fácil que transformação. Entendeu? Então eu quero chegar em casa agora e encontrar um cônjuge assim sensacional. Você que a sua esposa não está aqui, você chegar lá, pensa você abrir a porta agora, encontrar ela com um vestidinho de Cinderela, um negocinho na mão, nossa, uma princesinha. Pensa o seu marido, um lorde. Pensa. Não é assim que funciona. Então, nós vemos uma situação aqui onde o povo está clamando. As coisas ficaram ruins, eles empobreceram, estão morando em caverna, então não pode viver tranquilo agora nas ruas, a situação está difícil. O que eles fazem? Clamam ao Senhor. E para falar o quê? Para falar dos outros. Eles não. Senhor, me protege dos outros. É assim que funciona. Tá certo? Só que, quando eles clamam, a resposta vai vir, porque Deus a oração está errada, sim ou não? Sim ou não, mas o Deus está certo. Está certo? Está ok? Por exemplo, você viu uma pessoa assim: Senhor, entre com providência nos meus problemas. O português está errado, mas o Deus está certo. Está certo? E Deus vai agir, sim ou não? Tem gente que não sabe pedir, pede o que é para pedir em nome, através do sangue, mistura o sangue com o nome. Tem gente que é tudo atrapalhado, faz uma salada de fruto, e aí o Espírito Santo entra, não leva em consideração não, é uma mulinha que tem lá, parente daquela que Jesus andou. Então deixa eu coordenar, isso aqui é com sangue, isso aqui é com nome, isso aqui é assim, isso aqui é Satanás, isso aqui é ele, isso aqui é a sogra dele, isso aqui é o pastor dele, isso aqui é o filho dele, isso aqui vamos botar as coisas no lugar, organização, tá certo? Então agora nós vamos ver algumas coisas que são preciosas. O povo clamou, errado, mas clamou, e Deus vai enviar. Coloca aí o verso 11, santo varão.
Então o anjo do Senhor veio, o povo clamou e o anjo veio. O anjo veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Birezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo para o pôr, ou para o de quem? Então o problema é os midianitas. Certo? Então, o anjo veio, o povo orou, e o anjo veio. Sentou debaixo da árvorezinha do carvalho, certo? Lá. E quem é que estava lá trabalhando? O tal do Gideão malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos. Bom, o povo clamou para Deus enviar proteção contra os midianitas. Ou seja, o anjo e Gideão querem a mesma coisa. Gideão está beneficiando o trigo para esconder na cova, na caverna, na montanha, para os midianitas não roubarem. Enquanto Gideão trabalha para proteger o trigo, o anjo chega para proteger Gideão e o trigo. Então veio a proteção, tá certo? O anjo chegou com o propósito ou como resposta de oração. Mas presta atenção o que o anjo vai falar com Gideão. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o quê? O Senhor é com quem? O Senhor é com quem? Singular ou plural? Singular ou plural? O Senhor é com quem? O Senhor é com quem? Contigo. Tá certo? Olha o que ele responde no verso seguinte. Mas Gideão lhe respondeu. Lê lá para mim. Só aí. Eles não estão falando a mesma coisa. A conversa está fora do tom. O anjo disse, o Senhor é. Gideão disse, se o Senhor fosse. Deus disse que era com todo mundo. O anjo disse, o Senhor é com. Você consegue entender o que é com você e o que é com o coletivo? Você consegue entender que está na hora de nós entendermos o que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa individualidade? Parece que nós estamos aguardando Deus fazer no coletivo e acaba não acontecendo na vida de ninguém. O anjo chegou, tinha um cara trabalhando, depois de 7 anos, esse cara está lutando, malhando o trigo num lugar apertadíssimo, batendo aquele troço. Eu não sei se você sabe como funciona, mas é amarrar aqueles feixes, ok? Como é que eles faziam no modelo ideal? Vamos o ideal. O ideal era o seguinte, lembra o campo do café? Aí, vamos aí para, certo? O sul de Minas aí, ou até mesmo o norte de Minas aqui. Tá certo? Vamos embora lá. Imaginar aqueles terreiros, certo? Concretados, onde o café é exposto. É mais ou menos aquilo. É lógico, uma estrutura bem inferior. O trigo era colocado e malhado, passava-se alguma coisa, depois jogava a peneira, o vento se encarregava de levar a palha. Era esse o processo. Só que não podia fazer isso. Joga o trigo para cima. Seria muito fácil de visualizar, de se, ver onde é que as coisas estavam acontecendo. Os inimigos estão procurando para saquear. Então que ele tem um ambiente, era uma pedra cavada, era um buraco esquisito, mal feito, certo? Inclinado para beneficiar uvas. Um dreno na parte de baixo.
batia aquilo ali, provavelmente acabava batendo a mão, era desconfortável, mas era o que ele tinha, porque às vezes, irmãos, nós não vamos poder trabalhar com o nosso ideal, nós vamos ter que encarar a nossa realidade, e às vezes ela é dura, ela é difícil, mas ela é nossa. Então o anjo chegou lá e falou: o Senhor é contigo. O Gideão falou: se o Senhor fosse conosco. Note que ele está confuso. Ele não está entendendo direito. Qual é o problema de Gideão? 7 anos. 7 anos já é o suficiente para alguém começar a entender que as coisas não passam tão rápidos, ou tão rápido. Já tem 7 anos que ele está fazendo aquele processo, que ele está trabalhando com aquilo, que é só cessar a colheita que os inimigos vêm, trazendo seus animais, passando por tudo. Toca o gado, toca o gado no meio da cidade, no meio do lugarejo, toca mesmo, isso, deixa eles barrar naquelas casas feitas, certo? Daquela estrutura de argila, deixa. Um animal daqueles barrando, era buraco pelas casas, às vezes uma vaca entrava pela porta e saía pela parede. É só para você entender o que está acontecendo nessa situação durante 7 anos. Então esse cara não está bem, ele não consegue, não há hipótese dele ter uma visão perfeita a respeito de si mesmo. Faz tanto tempo que ele está sofrendo, ou ele se acha um miserável, ou ele se acha um coitadinho, uma vítima. É isso. Então o que ele está conseguindo é reunir as suas forças e está lá. Quando o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, ele diz: se o Senhor fosse conosco, nós não estávamos nessa situação. Só que Deus não disse que era com a igreja inteira. Isso eu tenho aprendido a duras penas. Eu parei de achar que uma palavra que é partida daqui do altar alcança todo mundo. Isso é loucura. Ela deveria alcançar, ela deveria transformar, ela deveria devolver pessoas aqui muito melhor do que entraram. Ela deveria provocar crescimento, expansão, maturidade. Ela deveria, e ela provoca. Pode ter certeza que provoca, ela só não consegue provocar em todos. Então o anjo vem falar com Gideão: o Senhor é com você. Mas você. Ele não entende, e é fácil de percebermos por que é que ele não entende. Porque além dele já estar 7 anos nessa situação, coloca o verso 15, por favor. Ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre e eu, o menor na casa do meu. Preste atenção. Agora Gideão já tirou aquela ideia de que era todo mundo. O Senhor é conosco, com o povo. Não. Me parece que já está ficando claro que as coisas são mais particulares. Então ele olha para a sua casa. E ele pergunta ao anjo: com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor. A expressão menor pode ter 2 conotações. Uma, ele está falando de idade, por não ser um ancião, por não ser um homem já feito e influente, ele não tem poder de solicitar a presença dos homens das tribos de Israel para ir contra os midianitas. Ou ele está dizendo que é o menor de idade, ou como ele está usando a pobreza como base,
certo? No início da frase, minha família é a mais pobre, ele também pode estar se referindo que ele não tem influência econômica. Pessoas não costumam seguir pobres nesse ambiente. Ele está conversando com quem? Com o anjo. O anjo disse para ele que ele é valente. Ele está falando para o anjo e alegando suas impossibilidades, circunstâncias limitativas. É isso que ele está apresentando para o anjo. Então ele conversa com o anjo, dizendo: com que eu livrarei Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do Senhor. Ou da casa de meu pai, perdão. Preste atenção. O anjo pegou Gideão e colocou ele diante de um espelho e fez Gideão olhar para ele. E quando Gideão olhou para ele, Gideão não gostou do que viu. O que ele viu nele não era o suficiente para gerar capacidade para ele desempenhar o que Deus quer. Deus quer que ele lidere uma revolta contra midianitas, amalequitas e o povo de Seir. Então ele chegou à conclusão que para ele vai ser muito difícil. Tá certo? Mas quando ele pergunta com que livrarei Israel no 15, no 16, ele tem a resposta. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Você quer saber com o que você vai vencer os midianitas? Comigo. Comigo. Porque foi comigo que Débora venceu. Porque foi comigo que Josué venceu. Porque foi comigo que Moisés venceu. Porque os que venceram até aqui venceram comigo. Então você quer saber com o que você vai vencer? Você vai vencer comigo. Essa é a resposta. Se você tem dinheiro, se você acha influente, se você é o maior, se você é o menor, isso não é relevante aqui. O que Deus está dizendo para esse indivíduo, e me parece que está tentando falar todo o culto comigo e com você, é o seguinte: se ele entrar, já funcionou. Eu vou ser contigo, Gideão. Eu. E você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Isso é o anjo conversando com Gideão. Porque o anjo está tentando convencer Gideão que dá. E o Gideão está falando: não, não dá. Isso. Você consegue entender em algum momento a nossa história se cruzando com essa? Deus tentando falar: vamos embora, vamos embora, vamos embora, e você querendo desistir? Vai dar certo, eu vou ser contigo. Agora o que nós vemos é Deus dizendo: eu vou com você. Você quer saber com que você vai vencer? Você vai vencer comigo, certo? É isso. Então as suas limitações circunstanciais, seu medo, sua fraqueza, certo? Tudo aquilo que você viu nesses anos, porque ele pergunta ao anjo: o que aconteceu com as maravilhas que Deus fez nos nossos antepassados? Simples, ficou com nossos antepassados. Porque o passado, ele ficou no passado. Você já ganhou muito dinheiro? Ganha hoje? Não. Então ganhar muito dinheiro é coisa do passado. Você já foi muito forte? Hoje é? Não. Isso é coisa do passado. A senhora já foi linda? Já foi. Isso é coisa do passado. Certo? Passado. Ué, tem coisa que fica onde? No passado. Mas agora as coisas estão mudando para Gideão. Tá certo? Ele está conversando com o anjo, que faz ele olhar para ele mesmo. O anjo não está mentindo quando diz que ele é valente. Certo? Então ele ainda tem um pouco de valentia mediante a tudo que enfrentou. E agora, conversando com o anjo,
Gideão começa a acreditar que pode. A mudança começou a chegar para ele. Quando, depois você lê a história, ele ouve uma historinha de alguém dizendo que vai haver vitória e que a vitória é pela espada dele. Ele chega na comunidade dizendo, ó, vamos para cima, mano. Vamos botar o terror nesses malucos aí, porque Deus vai ser conosco. O cara já está começando a acreditar. Mas chegou a hora, Abner, de ver se esse negócio dá certo. Vamos mandar uma carta para as tribos. Vamos ver agora se realmente Deus é comigo. Vou chamar a turma para vir, para guerrear comigo. Eu vou ser o líder dessa tropa. Gideão mandou as cartinhas. Os mensageiros. Sabe quantos caras apareceram? 32 mil malucos. Os caras chegaram. Meio Maracanã, mais ou menos. Maracanã dá uns 60 mil. Mais ou menos isso, né? Meio Maracanã. Pensa que o Marata... Eu imagino o Gideão olhando. Maluco, agora eu tô bonito no Instagram. Cara, olha quanto seguidor. 32 mil, aquele homem. Eu imagino o Gideão falando, caramba, mano, agora dá pra rolar. Vão arrebentar os midianitas. Essas pragas que eles vão ver só. Nem eu sabia que tinha tanta influência. 32 mil homens. Aí Deus falou, ô Gideão, chega aí na parada, falar uma palavra pra tu. Tem gente demais aí, maluco. Isso vai atrapalhar, vai dar fogo amigo. Um vai brigar com o outro, vai dar fofoca. Fala o seguinte. Desses 32 mil, pergunta quem está com medo. Gideão deve ter pensado, além de mim, porque com medo eu estou, até para derrubar o poste ídolo, eu fui de noite, que eu estava com medo dos caras. Já não é problema para mim, certo? Então, medo por medo. Não, pergunta quem está com medo. Ô, gente, no bolo você não imagina. É ou não é? Que no bolo está todo mundo, vão, Aí eu imagino, pensa, ele sobe numa pedra, numa coluna, sei lá, falar com 32 mil, nem sei como é que fala. Deixa quieto. Aí, gente, quem tiver com medo, vaza. Os medrosos podem ir embora aí. Os meia dúzia aí. 22 mil foram embora. Fosse eu sou. Ô, gente, eu tô brincando. Palhaçada, que embora o quê, gente? Vambora aqui, rapaz. Tem medianita pra caramba lá, vambora pro pau. 22 mil. Eu não sei onde o anjo estava, né? Para mim o anjo não devia estar lá. Porque citou, eu falo pro anjo. Fala pros caras não ir não, maluco. Os caras estão com medo. Já vieram, vão pra batalha. 22 mil. Foram embora. Mas sobrou quanto? Sobrou quanto? 10 mil, pô. 10 mil também dá, pô. 10 mil é o quê? É mais ou menos 10, 12 vezes. Isso aqui é homem pra caramba também, né? Ele falou, isso aí, já diminuiu. Mas tem 10 mil, né? 10 mil, homem. Também os caras estavam com medo. O que adianta os caras com medo? 10 mil, agora nós vamos com 10 mil. Quem é que vem? O anjo. Quando o anjo aparece, maluco, é uma perturbação. Certo? E tem hora que ele nem aparece. Tem hora que ele quer ir embora. Você pode notar. Ok? Você vê. O anjo estava lá na cova com o Daniel, não estava? Com a espada na mão, para o leão não comer o Daniel. Estava amanhecendo. Se você olhar para a história do Jacó, você sabe que de manhã antes costuma ir embora.
Eu imagino o Daniel olhando para o anjo. Caraca, se for igual o Daniel. Jacó, o anjo vai embora, esse leão vai me comer de manhã, de café. Porque você está rindo, depois você lê, que a Bíblia é um negócio extraordinário. Tá certo? Mas olha bem, 10 mil. O Senhor falou assim, ô Gideão, tem muita gente aí, né? Ele falou, não, tem muita gente, foi. Você não sabe nada de matemática. O pessoal foi embora. Muito foi, pouco ficou. Ele falou, não, mas ainda tem muita gente aí. Leva para beber água que eu quero fazer uma dinâmica ali, uma pegadinha. Quem pegar a água assim no riacho e trouxer na boca, você manda para um lado. Quem baixar e lamber, você manda para o outro. Aí ele foi lá e falou, gente, vai lá tomar uma aguinha. Tá quente? Aí lá, 300 camaradas pegou a mãozinha e trouxe aqui. E 700 lambeu. ou 9.700, perdão. Eu imagino a felicidade do Gideão. Pelo menos agora só foi 300 que vai para casa. 9.700 lambeu. Deus falou, Gideão, manda os 9.700 para casa. Pô, o cara reúne 32 mil para sobrar 300. Pô, está parecendo até salário de pobre, não é verdade não? Pagou tudo. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Durante 40 anos o povo aprendeu quem era Deus. Agora se esqueceu. A luta veio. Sabe o que eles querem? E Deus não vai dar. A transferência. O ídolo que ele derruba, ou é Baal, Astarote, Rimon, Azera, um deles. Porque Israel tinha por hábito pegar a imagem de deuses pagãos de nações que estavam vencendo e trazê-las como um amuleto para dentro de Israel. E o povo de fora também fazia isso, quando tentou fazer com a Arca da Aliança. Era comum. Deus quer deixar bem claro que não precisa de mão humana para defender seu povo. O que ele precisa é de gente disposta a obedecer como Gideão. Era só isso. Não é nenhum super-homem. Um homem amedrontado, acuado, que também tinha cova na montanha, que também tinha caverna lá em cima para fugir. Ele não era, certo? Nenhum revolucionário escocês. Não. Quando o bicho pegava, ele também corria, ele também se escondia, ele lutava, certo? Com as forças que tinha, é verdade. Mas agora Deus está dizendo para ele, Gideão, e é isso que é sensacional, esquece a guerra. A questão aqui não é a guerra, a questão aqui é a conversa. Depois de 40 anos, tem um cara que anda conversando com Deus. Depois de 40 anos, enquanto a maioria está fazendo o que era errado aos olhos do Senhor, tem alguém fazendo certo. Então o Senhor não é conosco, Ele é comigo. Você está entendendo? Você não vai conseguir fazer Deus ser com a igreja inteira. Você talvez não consiga fazer com que Deus seja com a tua família inteira, mas você é capaz de fazer com que Deus seja com você. Você é capaz de fazer com que Deus seja com seus negócios, com a sua igreja, e a partir de você, então, criar uma cultura de relacionamento com Deus. Gideão agora está conversando com Deus. E ele sabe que as coisas não estão boas para ele. Ele reduziu um exército de 32 mil homens para 300. E o que é que ele vai fazer? Como é que vai ser?
Então o anjo precisa passar instruções. Qual é a estratégia? Qual é a manobra militar? O que nós vamos fazer para com 300 vencer? Se nós formos à batalha de fato, não vai rolar. Nós vamos perder. Então, por volta na vigília da meia-noite às 3 da manhã, provavelmente, não lembro agora, o anjo diz para ele: pega a tocha acesa e enfia dentro do vaso. Vaso vazio, tocha acesa dentro do vaso. Ou seja, vocês vão ter luz, mas vão prosseguir caminhando na escuridão. A luz está bloqueada pelas paredes do vaso. Ninguém vai notar a presença de vocês. A luz está com vocês, mas ela não está visível, mas ela está com vocês, mas ela não está visível. Leve as tochas dentro do cântaro, dentro do vaso. Bloqueia todos os homens, os 300, e na outra mão a buzina, a trombeta. Isso é uma coisa que, se um dia nós tivermos a oportunidade de fazermos juntos, eu vou lembrar você. O dia que nós fomos a Massada, em Israel, você vai ver o que é o grito de 50 pessoas, 100 pessoas no alto da montanha. Agora eles têm o fogo dentro daquele vaso e a trombeta na mão. Divide em 3 regimentos, 1, 2 e 3. Os inimigos estão acampados. Eles têm, na verdade, se fizermos as contas direito ou quisermos fazer, nós temos 302 soldados. 300 que ficaram no processo seletivo, com Gideão 301 e Deus que disse que estaria com ele, 302. Gideão passou a informação, assim que a buzina fosse tocada por ele, todos tocariam a buzina. E os vasos seriam quebrados simultaneamente, oferecendo um clarão momentâneo. Essa foi a estratégia. Gideão faz isso. A buzina é tocada, a luminosidade naquela escuridão, certo? Cria um impacto, e fora isso, o poder, o agir, o mover de Deus. Os inimigos se atrapalham, as tropas estão posicionadas em lugares diferentes, certo? E me parece que isso causa uma confusão, há uma batalha entre eles, e todos começam a fugir. A fuga de um exército naquela época é muito diferente de uma fuga de hoje. Não é de hoje que rádios transmissores, frequências são emitidas para que haja reagrupamento de um exército. Naquela época, não. Só existia uma forma de reagrupar um exército desbaratado na Bíblia: voltando para a origem. Se a Síria saísse para atacar Israel, Israel tivesse êxito e espalhasse os sírios, ninguém mais juntava, a não ser em Damasco, na Síria, a não ser em Nínive, na Síria. Era assim que funcionava. Quando
a claridade e o barulho acontece, é perna para quem te quer. Corre na direção, mas Gideão já havia enviado mensageiros, porque o povo, os inimigos agora estavam espalhados. Os inimigos do Senhor cometeram um erro ao longo de toda a caminhada. Atacava o povo de Deus, mas estavam juntos, sabe, né? Todo ano atacava, mas não separava. E se você coloca quem acredita em Deus junto, Abner, se o povo de Deus, apesar das diferenças, das dificuldades, das crises, dos desencontros, consegue não ir embora, consegue não se tornar um alvo fácil nas esquinas, você pode ter certeza que aquele que há de vir virá e não tardará. Quando eles dispersam, Gideão começa então a mandar seus mensageiros às tribos. Efraim, por exemplo, é uma delas. Um dos filhos de José recebe a informação de que deve sair ao encontro dos midianitas. Mas nós somos um grupo menor. Mas eles não fugiram todos juntos. Foram um pouco para cada lado. Gideão então consegue uma vitória. E agora ele consegue ter uma visão nítida de si mesmo. E as pessoas também. As pessoas olham para Gideão agora e dizem: cara, nós não sabíamos que você era capaz disso tudo. E ele deve ter: nem eu, cara. Nem eu sabia. Nem eu sabia que eu podia evangelizar. Nem eu sabia que eu podia ser um instrumento de cura, de ensino, de proteção, de cuidado, de carinho, de respeito. Nem eu sabia que eu poderia ser um marido desse tipo, um pai desse tipo, um filho desse tipo, um empresário desse tipo. Nem eu sabia. Mudou a minha visão a meu respeito. Então, Gideão, que tal você se tornar o nosso líder? Nossa, que legal! Isso! Vamos lá, Israel, vamos lá! Mais uma vez, vamos trocar um pastor pelo outro, um dominador pelo outro. Vamos embora, é isso que você quer. Alguém que controlava a sua vida por outra pessoa que controla a sua vida. Alguém que ditava as regras para você, para outra. É isso que você quer. Deus não quer isso. Eu quero ressaltar nesses textos que eu vou passar para você a necessidade, muitas vezes, a postura que precisamos ter diante de algumas adversidades e de algumas situações cujas quais nós às vezes somos expostos. Se olharmos para a história deste povo, ou pelo menos desse homem, o nome dele é Elimeleque. Ele é casado com Noemi e ele tem 2 filhos, 2 rapazes, Malom e Quilion. Mas quando nós olhamos para a cultura que Elimeleque foi criado, ele foi criado numa cultura extremamente seletiva, onde Deus havia separado um povo e dado a este povo instruções de que ele não deveria se misturar com nações pagãs. Deuteronômio, no capítulo de número 23, no verso 3, Deus vai dar uma orientação através de Moisés, de que seu povo não deveria morar perto, se relacionar, fazer negócios com outras nações, dentre elas os moabitas, o povo de Moabe. Mas agora, mesmo tendo sido criado ouvindo isso, não se misture com moabitas,
não deve se relacionar com moabitas, fique longe dos moabitas, de gente que vive esse estilo de vida, que faz esse tipo de coisas. Agora nós nos deparamos com um chefe de família, Elimeleque. O texto diz, coloca para mim por favor: houve fome na terra. Bom, Elimeleque está vivendo ali, e onde ele está vivendo e precisa sustentar sua família, vive uma crise muito grande. Então, apesar de ter uma palavra que o ampara ou que o instrui a não se misturar, o texto sugere que Elimeleque não tem outra opção a não ser ir para um lugar que ele recebeu orientação de não ir. Eu não sei se você observou, mas a palavra peregrinar, o que indica que ele não pretende fixar residência naquela terra, porque ele sabe que ali é proibido. Mas tem algo empurrando Elimeleque para fora de Belém: a fome. Se ele ficar ali, ele corre o risco de ver seus filhos, sua esposa morrer de fome. Ele não quer sair, não é para ele interessante sair. Ele sabe que existem restrições, mas o que está em jogo é a integridade de sua família. O que está em jogo é algo que vale para ele muito mais do que o que as pessoas podem dizer a seu respeito, se elas vão compreender ou não a decisão que ele está tomando no momento. Ele é um chefe de família e ele precisa agir. É confortável? Não. É agradável? Não. É explicável? Talvez não, mas é o que ele tem a fazer. Nós vamos trabalhar aqui agora mudanças que precisam ser exercidas por chefes, por pessoas que são responsáveis por sua casa, por seu casamento, por seus filhos, por seus negócios. Mudanças que nos expõem a tomarmos decisões desagradáveis, que podem gerar prejuízos momentâneos, mas que são necessárias. É isso. A primeira mudança que nós vamos ver é a mudança da subsistência. Ou seja, eu agora tenho que trabalhar num trabalho que eu não estou afim, para ganhar um salário que não é nem compatível com o meu estilo de vida. Mas eu enfrentei uma crise, eu perdi o emprego, eu enfrentei uma dificuldade, e agora eu preciso descobrir se eu tenho coragem de mudar para manter a subsistência da minha família ou não. Isso pode ser um grande desafio. Mudanças que podem trazer para nós vergonha, mudanças que podem trazer para nós o retrocesso. Por exemplo, eu tinha um emprego legal, meus filhos estudavam em colégios particulares, tudo bem, está certo, dava para pagar, até que um dia eu perdi meu trabalho, eu perdi meu emprego, eu não tinha mais como pagar aquele colégio, não dava mais para pagar. Se eu pedisse dinheiro emprestado para pagar a mensalidade daquele mês, no próximo mês eu estava devendo a mensalidade do mês e o dinheiro que eu tinha pego emprestado. Então eu tinha duas alternativas: ou eu deixaria uma dívida acumular,
veria meu nome, certo? Colocado num ambiente ruim, ou meu filho ia perder um ano letivo, ou então eu conseguiria uma vaga num colégio público, mas era responsabilidade minha. Mas e agora, o que o pessoal da minha família vai dizer se eu tirar meu filho? Dane-se o que eles vão dizer, quem paga minhas contas sou eu. É desafiador às vezes eu ter que, certo, tomar decisões, mas o que está em jogo é a minha casa, é a minha família, é o meu casamento. O que eu sou capaz de fazer para mudar, tá certo? Para salvar meu casamento, para ver meus filhos tomarem uma nova direção. Eu estou vendo um homem que está pressionado, é verdade, porque às vezes você vai receber pressões e vai ter que fazer cortes desagradáveis, mas necessários. Você vai ter que ir para trabalhos que você considera temporário, mas é o que tem no momento, é o que vai dar para pagar a conta de luz, para levar a comida, vai dar para pagar o plano de saúde? Não vai dar, porque esse não vai dar para pagar o plano de saúde. Vai dar para pagar o colégio particular? Não vai dar. Mas são mudanças que às vezes elas são necessárias, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu preciso mudar os ambientes que eu frequento. Eu preciso morar num ambiente desafiador. Perdi o emprego, eu moro de aluguel, e agora eu não consigo pagar o aluguel. Então onde eu tenho que morar? Na casa da minha sogra. Pastor, sangue de Jesus tem poder, para lá eu não vou. Então fica se escondendo do inquilino, fica vivendo um ambiente de humilhação. Às vezes mudar não é agradável, não é fácil, mas se é o futuro, certo? Se a tua família está em jogo, Elimeleque falou, o Moisés falou para não ir, mas eu tenho que ir, Abner. Lá é o único lugar que tem comida, então eu vou levar a minha família para lá, por um tempo determinado, é verdade. Eu sei que eu não deveria estar lá, mas agora aquela situação está me empurrando para aquilo. Às vezes nós vamos viver isso, e precisamos ter coragem para enfrentar esses desafios. Eles não são agradáveis, mas às vezes é a nossa realidade no momento. Mudanças cujas quais eu não gostaria de fazer, mas eu vou fazer. Eu faço isso até hoje. Agora na minha casa eu não vou falar aqui, porque depois tu vai falar com a minha mulher e eu vou brigar. Então, por um sistema de segurança, certo? Eu fiz uma mudança agora, fui lá e falei, vai trocar isso por isso, porque nós vamos reduzir isso de custo. Vamos. O chefe sou eu. Sou pacífico, mas não sou frouxo. E quem segura o negócio sou eu. Então, o chefe de família, o pai de família, você vai ter que tomar decisões às vezes extremamente desagradáveis, principalmente se o que tiver em jogo for o futuro da sua casa, da sua família, do seu casamento. Você gosta daquelas amizades suas, lá do boteco, lá do futebol, sei lá de onde é, mas está ameaçando o seu casamento? Descubra, ou então casa com seus amigos, entendeu? Faz uma cerimônia, vai lá e casa, e deixa a mulher. As mulheres estão tudo assim, ó. Porque não sabe que eu ainda vou falar delas. Você consegue entender? Mudanças. Elimeleque está diante de uma situação. Eu sei que eu não deveria mudar, mas eu preciso. Muitas vezes você vai se deparar com situações extremamente desagradáveis que vão exigir de você mudanças para a subsistência. Só para você entender, eu não consegui o colégio para o meu filho. Naquele ano, ele perdeu o ano letivo.
Ele ficou reprovado porque eu não consegui uma escola para ele. O que aconteceu com ele? Sei lá, estava aí. 2 filhos, casado, vai bem, tem a casa dele, carro dele, tem as coisas dele, tem tudo direitinho, tudo certinho. Não morreu por causa disso não. Esse dia vieram aqui na igreja, eu não falo o nome, mas eu falo, e não quiser não fala comigo, porque eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Não é verdade? Me pedindo dinheiro para pagar prestação de escola. E eu procurei saber, não ia ter o mês seguinte para me dar, não ia vir mais na igreja, e ainda corri o risco de falar para os outros depois que foi para outra igreja, porque eu tenho outro mês para pagar. Então às vezes vou na outra igreja ali, pego o emprego, e assim vai. Então tem mudanças que elas não são agradáveis, mas nós que somos responsáveis temos que tomar decisões que às vezes são difíceis, mas fique tranquilo, porque você não está sozinho, o Senhor é contigo. Isso é apenas uma fase, basta você sobreviver, porque Deus vai entrar com providência a seu respeito. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o verso 3 lê para mim, que eu não tenho nem coragem de ler. Morreu Elimeleque. O verso 1 diz que ele está fugindo de Belém para não morrer de... Vai para um lugar que tem comida aí. Sabe o que é isso? Desobediência que lascou a vida dele. Não. Preste atenção. Às vezes você vai ter que enfrentar situações cujas quais você não fez nada para que elas acontecessem. Elimeleque morreu de quê? Eu não sei. Eu só sei que ele morreu. E às vezes nós vamos enfrentar dificuldades cujas quais nós não causamos o problema, mas vamos ter que lidar com elas. O que você fez para descobrir um câncer ou um câncer num dos seus? Fala para mim. Fala para mim que você vinha na ciclovia de bicicleta, de repente um carro desgovernado invadiu a ciclovia e o cara esses dias chegou no posto de saúde. Isso não é brincadeira não, no posto de saúde, todo lanhado lá. Sabe o que era? Em frente à igreja batista, ele estava passando, caiu uma jaca nas costas dele aqui, menino, uma jaca grandona, mas empenou o cara inteiro. Fala se não foi o Satanás que derrubou aquilo. Deve ter sido. O que aquele cara... O cara estava direitinho andando no lugar certo, chega lá no posto de saúde com a jacada nas costas. Porque acidentes acontecem, sim ou não? E um acidente pode mudar toda a sua vida. Uma doença pode fazer... Você não fez nada para ter nada. Chegou em casa, seu cônjuge simplesmente arrumou as coisas e foi embora. Seu pai resolveu que não quer mais viver com a sua mãe, cara. E agora? Você até ontem tinha um pai, hoje você não tem mais. Até ontem você tinha um lar organizado, você tinha um marido, você tinha uma esposa. E aí? Preste atenção como isso vai exigir de você mudanças impostas por situações cujas quais você não tem controle. Você lembra na época do Collor de Mello? Você é empresário, você lembra muito bem disso. Muitos dormiram um dia com uma estrutura econômica toda estabelecida e acordaram no dia seguinte quebrados. E aí? Olhe bem, são situações impostas por circunstâncias cujas quais nós não controlamos. E agora, o que eu vou fazer mediante a isso? Como é que eu vou me comportar? Essa é a grande questão. Quando nós olhamos
O Elimeleque morreu. Mas eu não sei se você lembra, a família é composta de quantas pessoas, você lembra? Quantas? Então morreu o marido, mas ainda tem. Deixa eu te dar uma noticiazinha. Eu fui essa semana fazer um trabalho lá em Florianópolis. Aí eu fui ministrar uma palestra numa empresa que fabrica caixão. E uma coisa me chamou muita atenção: só não dá mais para reagir quando a porta que se fechar for a do caixão. Enquanto for a porta de emprego, a porta do casamento, a porta do relacionamento, enquanto essas portas fecharem, fique tranquilo, porque ainda tem vida para você. Quando a porta do caixão se fechar, aí o negócio acabou. Elimeleque morreu, mas ainda tem uma família que ele lutou para manter de pé, e ela vai precisar prosseguir. Então, às vezes, acidentes, doenças, abandono, falências, paixões indevidas, tudo isso vai trazer desgaste, humilhação, vergonha, abandono, traição, vai trazer tudo isso. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar isso, e precisamos estar preparados para isso, fazendo mudanças, porque a próxima agora é o verso 4. Coloca, por favor. 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas, os quais quem? Malom e Quilion. Agora, com a morte do pai, o chefe da família, os 2 rapazes, tá certo? Vão se engraçar com as mulheres moabitas. Ou seja, aquilo que o pai considerava algo transitório, os filhos já estão considerando algo permanente. Por quê? Porque eles precisam se adaptar à nova realidade. Nós ouvimos isso durante o Covid: se prepare para viver um novo normal. Ouvimos isso o tempo inteiro. O mundo nunca mais será o mesmo depois do Covid. Ouvimos isso meses a fio. Agora, esta família vai precisar se adaptar a uma nova realidade. Que nova realidade agora? É que agora eu não tenho mais meu pai e minha mãe junto. É que agora, o dia que eu tiver com mamãe, eu não estou com papai. O dia que eu tiver com papai, eu não estou com mamãe, porque mamãe agora está vivendo com outro homem, papai agora está vivendo com outra mulher, ou papai está com outra mulher e mamãe está sofrendo, ou mamãe está com outro homem e papai está sofrendo, e eu estou sofrendo, e está todo mundo sofrendo. E aí, agora eu tenho que me adaptar. Eu estava orando pela irmã, que semana passada perdeu seu filho, uma perda, e agora ela vai ter que aprender a duras penas, certo? A viver sem o filho, porque a vida vai exigir uma adaptação. É assim que funciona, entendeu? Funciona desse jeito. Tá certo? Eu tive que aprender a viver sem pai e sem mãe. Eu tive que aprender a viver num lar que nunca foi meu. Nunca foi meu. Eu nunca tive uma casa para chamar de minha, só depois que me casei. Eu tive que aprender a me proteger, a me cuidar, a arrumar minha roupa, banho, toalha, passar roupa, esquentar comida, todas essas coisas. Eu não morri, foi difícil. Você acha que eu não entristecia quando eu chegava na casa de um amigo meu para chamá-lo para sair, e a mãe dele falava assim: só vai sair depois que comer? Eu nunca tive ninguém para falar isso comigo. Mãe, traz a toalha aí, a cueca, que eu vou tomar banho. Não, a toalha e a cueca quem levava era eu. Era assim que funciona.
A vida vai exigir de nós, ela não pede, ela exige de nós, porque ou você se adapta ou você morre. É assim que funciona. Então você vai ter que aprender a viver sem seus pais, se morreu ou se divorciou. Você vai ter que aprender a viver agora sem dinheiro, porque há 3 anos atrás eu trabalhava, eu tinha um cargo, eu era assim, eu tinha isso, eu comia isso, eu usava aquilo, comia, vivia, passou. Hoje a vida requer de mim e de você uma nova adaptação, e nós vamos precisar a isso. É assim que funciona. Você viveu 30 anos com seu cônjuge, tá bom, você gostaria que ele tivesse ido embora? Não, foi desagradável sim, mas ele foi, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos destruir sua dignidade? Vamos acabar com a sua autoestima? Vamos fazer você virar um cachorrinho, né, atrás de migalhas emocionais? Não, você vai ter que aprender a se adaptar à sua nova realidade, uma mudança dura, desafiadora, mas é assim que funciona. Agora eu tenho que me adaptar a viver sozinho. E ó, escuta aqui outra coisa que eu vou falar para você, viu? Quem divorciou, ficou viúvo, escuta o que eu vou falar para você agora. Uma das coisas mais preciosas que se tem da meia-idade para frente é liberdade. Se você ficou sozinho, arrume outra pessoa o mais rápido possível, porque senão você não vai querer arrumar mais. Porque agora você não precisa dizer onde vai, que hora chega, quanto custou, você não fala nada. Essa turma que está há muito tempo sozinha não quer mais, sabe? Não quer não. Pensa, você é dono do seu nariz. Então você tem que se adaptar a viver sozinho. Perdeu a grana, o prestígio, normalmente também vai perder as visitas, os amigos. Agora ninguém mais liga para tu. Agora o churrasco tu não vai. Tem que aprender a viver, é uma nova adaptação. Esses meninos agora, eles vão viver isso. Ficaram ali quase 10 anos, se casaram, e o que aconteceu? Morreram. Você pode notar, só morre homem. As mulheres estão tudo aí, ó. Eu vou aqui, eu não sei, eu brinco com isso de vez em quando. Tem viúva aqui? Levanta a mão, viúva. Tem 1, 2 ali. Tem mais aqui? 3 viúvas. 4 viúvas. 4 viúvas. 4 só. Então, aqui as mulheres são legal. Mata pouco. Levanta a mão, viúvo. Pô, não é possível, maluco. Pô, nem com número baixo assim, 4, nós não iguala. Não tem nenhum viúvo, meu irmão. Isso. É porque ele estava com medo de levantar e a viúva ficar de olho nele. É medo de morrer aquilo, deve ser. Não é? Deve ser. Você está rindo, mas o assunto é sério. Mas mudança para... Isso aqui requer de nós uma nova adaptação. É legal viver sozinho? Não. É legal viver sem seus pais? Não. É legal viver com um dinheiro menor do que se vivia antes? Não. Ok? Mas às vezes é necessário e nós precisamos nos adaptarmos. Tá certo? Então, gente preparada para viver, o apóstolo Paulo diz isso. Eu sei viver com amigo, sem amigo, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro. Eu sei viver, né, sob qualquer circunstâncias. Adaptação, é assim. Hoje você faz parte de uma igreja grande, se adapte à igreja grande. Aí vem para a igreja, uma igreja maior um pouquinho. Ah, meu Deus, eu gosto tanto de igreja pequenininha.
está faltando endereço, a gente envia missionário. Pode notar, entende? Você tem que se adaptar. Tá certo? A igreja da parede escura, não sei quem arrumou essa história de cor, que não pode usar cor nenhuma. Vermelho de pombagira, amarelo do zipilintra, o branco do espiritismo, o preto do lapeta, e vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Deve ser a igreja da mulher invisível, não tem nem cor. E se você for analisar direitinho, a cor nem existe. O que é a cor é a simples percepção, certo? Da luz exposta numa superfície. É isso que é cor, não existe cor. Cor não existe, certo? O negro é ausência de cor, o preto. Então a gente precisa aprender a se adaptar à nossa realidade. É assim que funciona. Ela é dura, fala assim, a minha realidade fala. É dura, mas é minha. É isso aí. Seu marido é ruim, mas é seu. O seu filho é a mistura entre a senhora e seu marido. Ia sair o quê? Não ia. A senhora vem para uma igreja que o pastor Cláudio pastoreia. Pode esperar alguma coisa melhor que isso? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É assim que funciona. É a nossa realidade. Ela é dura, mas é nossa. Então trabalhe, adapte-se, viva, porque o Senhor é contigo. A vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. A vida é dura para quem é mole. Entendeu? Pastor, o meu marido é um homem ruim de amar, porque a senhora vai ser uma mulher altamente capacitada na arte do amor. Por isso que a senhora tem um homem ruim assim. É só isso. Vamos embora. Põe o verso 8, que eu também acho que vale a pena fazer uma observação. Há uma mudançazinha muito importante. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e com os amigos. Nós precisamos, e agora eu quero falar para a turma mais velha, pais principalmente, nós precisamos tomar o cuidado para não tentarmos fazer o que Noemi está tentando aqui. Noemi sai de Belém para peregrinar em Moabe, vê em território moabita morrer seu marido Elimeleque, vê em território moabita morrer seus filhos Malom e Quilion, e o que lhe sobra agora são duas noras. As meninas são responsabilidade delas, ou dela, perdão, ok? Mas o que Noemi quer fazer aqui agora é não levar as meninas consigo para Belém. Provavelmente o que Noemi quer é proteger as meninas, para que não aconteça com elas a mesma coisa que aconteceu com ela. Quando Noemi pede às meninas para voltarem à casa de origem, o que ela quer na verdade é proteger, é guardar. O que Noemi está fazendo aqui é impedindo que uma de suas noras viva algo extraordinário. Orfa. Porque se Orfa conseguisse ir com Noemi, você pode ter certeza que ela teria um futuro em Belém, porque Deus é Deus. Mas por excesso de proteção, ela cria uma barreira que Orfa não consegue romper, e Orfa volta para casa e nunca mais você ouve falar nessa mulher. Nós precisamos parar de tentar proteger esta geração de tudo. Quem aqui furou o pé com prego? Cortou o pé no caco de vidro? Quem aqui subiu na árvore para apanhar uma fruta e o galho quebrou? Quem aqui já comeu bicho de goiaba, bicho de manga? Isso aí. Catapora, cachumba, bicho de pé, comeu tanajura.
É isso aí. Certo? Teve piolho. Lembra da tal da tiriça? Ficava amarelinho? Quem teve? Isso aí. Você morreu? Morreu nada. Morreu nada. Hã? Seu pai chamava você de burro às vezes? Chamava? No colégio você tinha assim um apelido? Roia de poço, se você fosse gordinho. Chupeta de baleia. Eu tinha testa grande, era testa de marquise. Cabelo de fogo. Lembra disso? O que era isso? O que era isso? Bullying o quê, rapaz? Bullying era negócio de fazer café nessa época. Isso era palhaçada, encarnação, brincadeira. É ou não é? Levou cascudo quando pegou a pipa dos outros. Não era assim que funcionava? Não era ou não era? Isso aí. E pronto. Hoje. Nossa. Quantos fora você levou de menina que você queria namorar na escola? Que a menina falava, sai pra lá, rapaz. Feioso. Né, Zia? Lembra, Zia? Lembra? Lembra, Diogo? Lembra? Você deu sorte que a Aline gostou de você. Lembra, Cílio? Levamos fora, ninguém queria, e pronto, beijava espelho. Era aí a nossa realidade. Abraçava travesseiro. Isso, bananeira, essas coisas. Hoje, a gente não quer que os nossos filhos e netos sofram nada. Falaram que o nosso filho é feio. Vou lá na escola, mãe. Mandar demitir professora, diretora, ministra da educação, porque mexeram com o meu. A minha menina. Perturbar outro, poxa. É ou não é? Uma geração, eles não precisam sofrer tudo que nós sofremos. Hoje minha netinha estava lá agora, finalzinho da tarde. Estou falando, menino, olha essa escada, menino, essa escada. Puf! Dou uma cabeçada. Que ovão assim. Vai chamar quem? O gelo. Chama o gelo, iceberg. Bota na cabecinha dela e gritava. Ainda bem que minha nora é tranquilona. E toma ali gelo, E a guria mesmo estava lá pulando de novo. Esqueceu até, eu falei, agora só não bater no mesmo lugar. Mas é verdade. Hoje as pessoas estão com dificuldade, certo? O perigo faz parte de uma vida saudável, entendeu? Nós precisamos deixar, logicamente, prestando atenção, mas deixar nossos filhos tomarem decisões que às vezes eles vão errar. E outra coisa, eternos dependentes. Você cria um ninho tão confortável. Esse dia a mulher falou comigo, não, pastor, meu menino está com febre. Quando eu olhei para ela, eu falei, ela não tem idade para ter filho menino. Ou então essa velha é bem assanhada. Porque ela já estava, minha mão, estava bem assim. Aquela senhora que o CPF dela deve ter uns 3 números só, de tão antiga. E aí eu perguntei qual era a idade do filho. Tinha 35, bro. Falei, ela deve ser mãe de Peter Pan. O garoto não quer sair de... Lógico que não quer. Entendeu? Nós precisamos mudar, treinar essas pessoas, essa garotada, para aprender a lidar com coisas difíceis, com problemas, com brincadeiras desagradáveis, com dores, com perdas. É assim que funciona, senão uma turma de traumatizado. Menino, gostou da menina, a menina dá um fora nele, ele vai para casa. Não sabe mais quem é, se é homem, se é mulher, não sabe mais nada. Não sabe. Sua mãe gritava com você lá de longe. Te arrebento, garoto. E você ficava chorando, andando assim, para lá e para cá, desesperado. Em casa. E ela falou, eu vou pegar você, galinha de casa não corre atrás. Eu ainda chamava você de galinha, é isso aí. E você continua homem, é isso aí.
E quando você chegava, arrebentava você, porque ela não esquecia nada. Batia e batia mesmo. Se sua mãe falasse meio-dia, quando saiu com você, que ia te bater, ela podia chegar em casa 8 horas da noite, que a miserável da velha, ela não esquecia. Hoje, se você gritar com um garoto desse, grita pra ver. Ah! Doutor, vim trazer. Meu menino, o que foi? Caiu, foi atropelado, o que aconteceu? Não gritei. Dá outro para ver se passa, outro grito. Você tá rindo, mas é sério. Ele já tem. Ô, gente, você tomava Danoninho? Fala sério. Eu vou acabar achando. Você tomava Danoninho? Fala sério, Danoninho. Iogurte. Deixa eu ver mais o que, me ajuda aí. Yakult. Na minha época, se tomasse 2 Yakult, morria. Hoje, abra a geladeira, seu menino tem Yakult, iogurte, queijo, mussarela, Coca-Cola, refrigerante, suco, isso, aquilo, chocolate, isso, tudo. Tem ou não tem? Televisão? Tem! Você, sua casa. Nós dormíamos numa cama tão apertadas que sonhava o mesmo sonho. Não tinha espaço para 2 sonhos, não. Não tinha, Poliana, não tinha, não. De manhã cedo você conversava. Sonhou o quê? Eu sonhei só a metade, a outra foi para tu. De tão apertado que as coisas eram. E chegamos até aqui, louvado seja o nome do. Então vamos botar essa nova geração. Umas mães bobas. Meu menino, minha menina. Não pula, não, pula, garoto, pula, alpinista. Esse dia teve um daqui que não pulou, ele voou. O pai esqueceu de pegar, porque pai é assim, né? O menino pula. Cadê meu menino? Estava lá, o corpo estendido no chão. Meu filho, se ele recuperou, louvado seja Deus, é assim que funciona. Vamos embora, que senão esse culto não acaba, meu Deus. Os visitantes devem estar assustados. É que hoje eu não tomei o remédio, não estou bom da cabeça, não. Último aqui, vamos embora. Bota o 18. Eu fico pensando, o visitante não volta nunca mais. Lê para mim lá, vendo? Preste atenção, o tempo da mudança, ele também tem prazo para terminar. A vida começa a requerer de você, seu cônjuge começa a requerer de você, suas finanças começam a requerer de você, seu relacionamento com Deus começa a requerer de você, seus filhos começam a requerer de você uma mudança de postura. E eles vão aguardando. Quando Noemi está dizendo às suas noras para irem embora, ela faz isso de forma sequencial. Meninas, vão embora, não dá para ficar comigo, eu sou velha demais, não tenho mais condições de ter filhos. Vai embora, meninas, vai embora, vai embora, vai embora. A mudança, ela tem um prazo, e quando esse prazo encerra, talvez você não consiga mais mudar para ter o mesmo resultado. Deus deu inúmeras oportunidades a Sansão, até que um dia a porta fechou e ele não teve mais oportunidade de mudar, a não ser girar o moinho, fazendo força para girar algo sem sair do lugar. Cego, ele fazia forças, mas não ia para lugar nenhum. Passava dia, o que Sansão fazia era dar voltas no mesmo lugar, segurando o peso. Deus deu inúmeras oportunidades a Saul, até que falou com Samuel:
eu não quero mais Saul no trono. Deus deu inúmeras oportunidades a Josafá, mas tem uma hora que a janela ou a porta da oportunidade, ela fecha. Quando Noemi notou que Ruth estava decidida, ela parou de falar, acabou. A decisão de mudança de Ruth fez com que aquela postura de Noemi recuasse. Foi o que Ezequias disse: agora eu estou decidido a fazer uma aliança com o Deus de Israel. Pronto. A mudança, ela tem um prazo. Você não quer mudar não, sua postura? Então tá bom. Então